Eu tive que encerrar o outro vídeo porque ele deu que atingiu o tamanho máximo. A gente fica meio assim, né, em fazer filmando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a história de Joana de Cusa. Então, depois de ouvir Jesus, ela voltou para casa e ela modificou completamente seu pensamento, suas atitudes. Ela foi procurando se educar no dia a dia, sempre levando aquele amor, pronta sempre para o trabalho, de bom grado, procurando ser sempre ativa, compreender. E ela procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que ele possuía de bom. O que é isso senão a indulgência? A indulgência é isso, na verdade. E desenvolveu nas menores oportunidades o embrião vacilante das virtudes eternas. E isso foi muito importante no futuro para ela. O marido veio a falecer, ela teve um filho. O marido veio a falecer de desgosto, porque ele começou a sofrer perseguição política. Então ele se sentiu muito atingido no seu orgulho e na sua vaidade, desenvolveu alguns problemas orgânicos e veio a falecer, deixando Joana com um filho que ainda era criança, numa situação financeira difícil. Ela resolveu trabalhar para poder criar o filho, até alimentá-lo, e ela sofreu muitas críticas das mulheres da sociedade que eram amigas dela na época, né? Porque que absurdo você ter que trabalhar para sobreviver, coisa mais humilhante, né? Imagina. E Joana falou para elas que ela não via nenhum problema nisso, que se Jesus trabalhou na carpintaria até fazer calos nas mãos, que ela também trabalharia com muita felicidade e muita satisfação. E assim ela fez, trabalhou como babá, como serviçal nas casas, ela fez o que ela sabia fazer e assim ela foi criando o filho. Uma família para quem ela trabalhava acabou indo para Roma e levou ela junto para trabalhar lá, ela e o filho. Então, no ano de 68, lá nas catacumbas, nas pregações das catacumbas, ela acabou sendo presa, ela e seu filho. Foram levados junto com outras centenas de cristãos para os circos romanos. Eles foram atados cada um num poste de suplício e o soldado queria que ela abjurasse o Cristo de qualquer forma. E ela não estava disposta a fazer isso. Então, o que ele faz? Ele começa a castigar o filho dela, que já era um homem nessa época, para que ela abjurasse. E a gente vê filho sofrer, a gente sofre mais do que se for conosco mesmo, né? E com ela não foi diferente. Então, naquele momento, ela se voltou para dentro de si, lembrou de toda a sua vida até a última frase que Jesus disse para ela: vai, filha, ser fiel. E nesse momento, ela, possuída de uma força sobre-humana, contemplou o filho ensanguentado e fixou nele um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura e exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Imagina você falar isso para o seu filho. Olha que força que essa mulher estava trazendo dentro do coração dela. E aí, os soldados ateiam fogo, tanto no poste dela quanto no do filho. E ainda em tom de sarcasmo e deboche, ele vira para ela, o soldado, e fala assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Olha que coisa linda.
Nesse instante, ela sentiu a mão consoladora do mestre a lhe tocar suavemente os ombros e escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Linda história, não é? E eu queria falar um pouquinho sobre a inteligência. Nós aqui encarnados na Terra, nós somos uma inteligência vivendo entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da nossa mente, né? E quanto mais intelectual, eu vou até ler aqui porque isso é muito importante. E quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente ela respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem se desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor porcentagem para o afastamento das leis com as quais deve se nortear. Então, quanto mais intelectualizado o homem, mais ele influencia e é influenciado. E como nós não cuidamos bem dos nossos sentimentos, nós acabamos nos afastando daquilo que deve nos colocar num caminho mais reto. E isso pode nos trazer grandes problemas, porque quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou nas obras do mal. Então, quanto mais inteligentes nós somos, mais influenciados nós somos pelo mundo invisível. E isso tanto para o bem quanto para o mal. A educação, mas a educação, então tem um porém aí, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, então sim, nós temos que cultivar a inteligência, mas aperfeiçoando junto o nosso campo íntimo, porque aí nós vamos exaltar o quê? O conhecimento e a bondade, o saber e a virtude. E isso não será conseguido tão só com a força de instrução. Então não basta a gente se instruir, a gente estudar. A gente tem que conscientemente trazer a vontade, essa coisa que nós temos dentro de nós, a vontade, se consagrando para o bem de si própria. Então nós temos que trazer a vontade junto para que a gente se coloque num caminho que nos leve em direção ao bem, nos educando o nosso campo íntimo. E aí nós não conseguimos simplesmente de uma hora para outra ultrapassar em muito o grau evolutivo em que nós estamos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar que a providência nos cerca daquilo de que nós precisamos para nos fazer evoluir, para nos mostrar aquilo que a gente tem para corrigir em nós. Então, se você é uma pessoa muito agitada, a providência vai te juntar, vai te trazer uma série de pessoas lentas. E aí você vai ter que trabalhar em você o quê? A tolerância, a paciência e aprender também um pouco com essas pessoas que você deve desacelerar de vez em quando. A gente não deve ficar sempre tão acelerado. E tem uma outra forma da providência te mostrar. Ao invés de te juntar com pessoas totalmente diferentes de você, ele te junta com pessoas iguais a você, para que essas pessoas possam refletir o seu comportamento. Então, às vezes, se você é agressivo, às vezes você está com uma pessoa que ela começa a ser agressiva com você também. E às vezes ela nem é agressiva com outras pessoas, porque não é dela essa agressividade. Ela está apenas refletindo uma agressão que é sua, para que você possa enxergar, ver como aquilo é desconfortável, é desagradável e modificar em você mesma as suas atitudes. Porque ninguém fica fora dessa permuta incessante. Nós estamos permutando o tempo inteiro.
tanto de encarnados com encarnados, quanto de encarnados para desencarnados e desencarnados com desencarnados. A permuta é constante. Nós geramos fluidos mentais, né? E, através dos nossos pensamentos atuantes. E esses fluidos, eles imprimem transformações no nosso veículo psicossomático. Vou até ler aqui, porque é físio-psicossomático. Físio de fisiológico, psico de mental e somático de corpo. E através, porque na verdade o pensamento, ele é a partícula. Ele é uma partícula assim como o átomo. E assim como o átomo, ele é uma força viva. Só que ele é passivo diante da inteligência que o mobiliza para o bem ou para o mal. Então, o pensamento, ele é força, mas é uma força passiva diante da vontade, do sentimento daquela pessoa. Vamos lá. Eu vou ler esse trechinho aqui do Emmanuel, porque ele é muito importante. Correspondem-se às ideias segundo o tipo que se expressam. Então, as ideias, os pensamentos, eles têm características, projetando os raios de força que alimentam ou deprimem. Olha só as características que eles podem ter. Que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente no campo das causas para a região dos efeitos. Assim como a luz, assim como a lâmpada que vive no seio das próprias irradiações, emitindo a luz, que é também matéria sutil, olha ele aqui falando que a luz também é matéria. A alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevaleçam as forças e os desejos que lhe são afins. E dessa forma acontece com os encarnados e com os desencarnados. Essa questão da gente se prender às criações de acordo e as paisagens de acordo com aquilo que nós somos afins, acontece com a gente que é encarnado e mais fortemente com os desencarnados, porque eles estão mais afins com essa matéria mais sutil do que nós. Então, o pensamento, ele se materializa, ele é reflexo de nós e ele traz as características que a matéria traz. Então, ele pode ser ácido ou balsamizante, ele pode ser doce ou amargo, ele pode ser nutritivo ou esgotante. Esgotante, então, quantas vezes a gente não se sente totalmente cansado, esgotado? É sinal que a gente está emitindo e absorvendo fluidos dessa característica. E ele também pode ter cheiro, ele pode ser perfumado ou pode ter um odor realmente asqueroso. O fluido mental, dessa forma, ele leva as nossas características mentosensitivas. Mentosensitivas do aspecto que são as propriedades adquiridas pelo pensamento por influência dos nossos sentimentos. Então, aquilo que a gente pensa está vindo realmente do nosso mundo emocional. Mas ele também transmite imagens que transitam em ação recíproca entre os cérebros que se afinizam pela vibração. Então, aquelas pessoas que pensam com a mesma vibração de pensamento, elas vão gerando esses pensamentos fluem, se afinizam, se unem, vão ganhando forma, vão ganhando tamanho, vão ganhando força, e dessa forma ocorrem, às vezes, coisas que se espalham por todo o globo terrestre. E dessa forma, nós também criamos um karma coletivo. Podemos criar um karma coletivo. O Brasil, ele carrega 2 karmas coletivos muito grandes e muito tristes. Um é a escravidão e o outro é a Guerra do Paraguai.
Então a gente pode falar assim, se a gente tivesse lembrança das nossas vidas passadas, a gente poderia falar assim, mas eu não fui soldado, que lutei na Guerra do Paraguai, eu não fui lutar na Guerra do Paraguai, eu não faço parte desse karma. Não precisa. Basta que você pense que aquilo ali tá certo. Então, por exemplo, se na época que você estava encarnado aqui, se você tivesse, ou desencarnado, porque como desencarnados nós também pensamos. Mas se você pensasse assim, tá certo mesmo, tem que detonar com esse paizinho que mandou provocar o Brasil, sabe? Alguma coisa do gênero, mesmo que você não fale, basta você pensar. Você está gerando esse pensamento está se unindo com todos os outros que pensam dessa mesma forma e ele vai ganhando um tamanho tão grande que pode ser realmente muito prejudicial. E isso aconteceu com a gente nessas duas ocasiões. E dessa forma também fica mais fácil da gente pensar como o coronavírus se espalhou por todo o globo. Algumas pessoas falam o vírus chinês. Mas se o vírus fosse realmente chinês, ele teria ficado restrito à China. Como os nossos reflexos mentais de nós encarnados estavam espalhados por todo o globo terrestre, ele tomou esse tamanho para se espalhar por todo o globo terrestre, porque todos nós precisávamos passar por isso. Então, Emmanuel continua aqui. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual. Brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça. Todas essas características que nós, seres humanos, levamos em nós. Então, o meu perispírito, ele está intimamente ligado às minhas moléculas físicas, corporais, mas ele não está circunscrito ao meu corpo. E toda vez que eu penso, eu libero um fluido material vindo do meu perispírito. E eu preciso repor esse fluido. Eu não posso simplesmente ir só perdendo. Eu também preciso repor ele. E eu reponho absorvendo esse fluido que está ao meu redor de acordo com a minha lei de sintonia. Então, de acordo com a sintonia que eu esteja vibrando, com a frequência que eu esteja vibrando, eu vou reabsorver esses fluidos que estão ao meu redor de acordo com essa frequência. Então, quando falam que um médico curou o doente só com palavras, não está errado. Aliás, está certíssimo falar isso. Por quê? Porque todo bom pensamento mobiliza fluidos reparadores. E esses fluidos atuam tanto no físico quanto no emocional da pessoa. Mas o contrário também é verdade. Então, como é que eu faço? O que eu posso fazer para me proteger desses fluidos maus? De eu emitir e também absorver só os fluidos bons. E eles falam assim no Evangelho segundo o Espiritismo. Contra a invasão de fluidos maus, é preciso a oposição de fluidos bons. O perispírito é uma fonte fluídica permanente. Então, meu perispírito está permanentemente emitindo fluidos. Então, basta depurá-lo para que a fonte seja repulsora dos fluidos deletérios ao invés de absorvê-los. Como as minhas características e as suas características têm relação direta com as qualidades da alma, não tem jeito, gente. É preciso trabalhar na nossa melhoria, porque são as imperfeições da alma que atraem os bons espíritos, assim como faz a gente absorver também os fluidos deletérios ao invés dos bons fluidos. Qual é a nossa principal ferramenta para isso? Eu já falei essa palavrinha aqui antes. É a vontade. Exatamente. A vontade é a principal ferramenta. Ela é que governa todos os setores da nossa parte mental. E ela é o leme dessas forças que nós carregamos dentro de nós. Então, sem vontade, a gente cai.
Aí a gente escorrega e a gente cai e escorrega querendo fazer isso. Então a gente tem que realmente ter uma vontade de nos levar para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da caridade. Então vamos ver aqui o que ele fala. Que o idealismo operante é o idealismo que opera, que trabalha, não é só o ideal. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age são os pilares para essas realizações. Quantos se adaptarem ao pensamento reto e à ação enobrecedora se fazem preciosos canais da energia divina. E a gente só aprende, gente, quando a gente tem vontade. Quando a gente não quer mais sofrer, quando a gente já cansou, já se exauriu da dor, do sofrimento, de ser simplesmente levado pelo destino, porque o destino nada mais é do que as consequências daqueles fiozinhos de causas que a gente criou. O que a gente faz? A gente resolve tomar as rédeas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A gente resolve trabalhar mais para que a gente não seja tão levado simplesmente pela correnteza, pela maré. E aí surge a vontade de fazer diferente. E assim nós evoluímos, mais ou menos rápido, segundo a nossa própria vontade. E nesse momento, a gente não deve usar outra palavra não, é exatamente isso. A gente evolui mais ou menos rápido de acordo com a nossa vontade. Porque nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Isso é Emmanuel que diz. E a prece é uma outra ferramenta que a gente pode usar. E por isso que eu não botei a prece em primeiro, eu botei a vontade. Porque sem vontade do bem, nem a prece a gente consegue fazer de uma forma boa. Então a prece, principalmente aquela prece que a gente faz pelas outras pessoas, e tem que vir do coração, não pode ser da boca para fora, é uma excelente ferramenta de nos ajudar, de nos conduzir ao caminho do bem. Então, na vontade, nós temos o controle que nos dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo as causas que comandam os problemas do nosso destino. Olha aí de novo a causa e efeito, as leis de causa e efeito. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do destino, do espírito. Só tem uma coisa que a vontade não faz, a vontade não consegue fazer, que é impedir a conexão mental entre os semelhantes, porque a lei de sintonia é uma lei de Deus e ela é irrevogável. Então a gente tem realmente que colocar a vontade a trabalho da disciplina, porque nós precisamos nos disciplinar para que os elementos que ela administra possam se manter coesos na corrente do bem. A vontade, ela é usada como ferramenta nisso, em colocar disciplina em nós mesmos, para que nós possamos nos manter coesos na corrente do bem, certo? Sabendo que sempre vamos estar atraídos e sintonizados pelos semelhantes, porque isso é uma lei irrevogável. Então, eles colocam aqui um roteirinho pra gente. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares. Então, da mesma forma que o pensamento adoece, o pensamento também pode curar. E faz com que nós possamos receber amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. A bondade e o entendimento para com todos é roteiro único. E o aprimoramento dos nossos bens psíquicos de que somos portadores, nós pensamos, mas nós temos que aprimorar esses pensamentos para o bem, para o amor, sempre. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus, entre o homem e Deus. O homem que trabalha pelo bem através de suas mãos ou dos seus pensamentos, ele está trabalhando para Deus. Consciente
de que a vontade do Pai é sempre mais justa e sábia do que a nossa própria. Isso nós não podemos ter dúvidas. A gente não pode ficar reclamando da vida que nós temos, do destino que estamos levando naquele momento, porque nós sabemos que a vontade do Pai é muito maior, mas nós temos que sempre estar nos educando, nos perguntando se aquele realmente é o melhor caminho, se eu não poderia fazer um pouco melhor. E eu queria ler para vocês uma passagenzinha do livro Boa Nova, que Jesus estava falando com Simão Pedro, e ele fala assim: ainda não aprendeste, Simão, toda a extensão da necessidade de vigilância? A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, meus irmãos, não sejamos imprevidentes. Ouçamos aqui a palavra de Jesus dizendo que basta um pensamento de amor para que nos eleve ao céu. Vamos cuidar mais do nosso pensamento, vamos procurar verificar mais o que estamos pensando e procurar sempre educar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para que eles sejam de amor. E dessa forma nós possamos espalhar fluidos balsamizantes, perfumados e energizantes para nós e para os nossos irmãos. Estejam com Deus e espero que possa ter esclarecido um pouquinho sobre o que é o nosso pensamento. Fiquem com Deus e muito obrigada pela paciência de estar aqui até agora me ouvindo.